Eu já falei em outros vídeos aqui do canal sobre as dietas, como elas prejudicam a nossa saúde física e mental. As dietas, na verdade, elas te fazem ganhar peso ao invés de perder peso. Antes, a gente precisa refletir um pouco sobre o motivo do ganho de peso. Será que você é o que você come? Ou será que você não tem força de vontade suficiente para perder peso? Na verdade, não é bem assim, porque, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, revelou em uma pesquisa realizada em 2014 que 39 a 52% da população mundial tem sobrepeso ou obesidade. Eu falei mundial. Será que todo esse pessoal não tem força de vontade para perder peso? Pensa comigo. O que a gente precisa refletir é que o estilo de vida atual, ele não é mais como era antigamente. Nós somos muito mais sedentários. Depois você escreve aqui nos comentários quantas horas você passa no celular e no computador em um dia normal. Além disso, o nosso estilo de vida é muito estressante. Mesmo que a gente tente, é praticamente impossível você não ter algum tipo de estresse hoje em dia. E muitas pessoas sofrem também de ansiedade, depressão. E a gente tem também excesso de tecnologia. A tecnologia facilita muito a nossa vida. É só você pegar o celular e pedir pelo iFood ou qualquer outro aplicativo que a comida chega na sua porta. E a gente tem também um excesso muito grande de comida disponível. Todos esses fatores que eu falei e muitos outros, como fatores genéticos, doenças que a pessoa pode ter, tudo isso influencia tanto no peso como no excesso de peso. Mas existe um outro ponto sobre o excesso de peso, e que é o tema desse vídeo, que são as dietas. As dietas restritivas, infelizmente, se tornaram parte da nossa cultura. E isso passa dos pais para os filhos, na maioria das vezes. A gente aprende desde muito cedo que não podemos comer muito e que precisamos controlar a alimentação. E isso é mais forte ainda quando a criança é uma menina. E assim, desde muito cedo, a gente já embarca naquela ideia de fazer dieta e restringindo alimentos, calorias e nutrientes. Diversos estudos mostram que as dietas, elas provocam um ganho de peso a longo prazo, e que elas são responsáveis, inclusive, pelo atual cenário de excesso de peso e obesidade. É o que a gente chama de paradoxo das dietas, porque as dietas tecnicamente seriam para você perder peso, mas você acaba ganhando mais peso ainda. Outro ponto que a gente precisa pensar também é que existem alguns ambientes em que a alimentação saudável vira uma questão moral. Eu sempre falo da importância da gente variar a nossa alimentação para que a gente tenha cada vez mais nutrientes. Mas existe um apelo muito grande à alimentação saudável, com que faz com que as pessoas desenvolvam um terrorismo nutricional. Ou seja, as pessoas classificam os alimentos em permitidos e proibidos. E elas desenvolvem sentimentos de culpa e de vergonha ao comer os alimentos proibidos. Esse terrorismo nutricional é óbvio que leva a um relacionamento conturbado com a comida. Ele prejudica a sua relação com a comida. Mas essa proibição de alimentos, ela pode levar também ao ganho de peso, porque essa proibição de alimentos, ela aumenta ainda mais o desejo de consumir aquele alimento que é dito como proibido. E isso acontece devido a um fenômeno que a gente chama de supressão de pensamento,
que quer dizer que quanto mais a gente não quer aquele pensamento, mais a gente tem aquele pensamento. No caso dos alimentos, quanto mais tentamos não pensar naquele alimento, mais desejo a gente desenvolve por ele e assim a gente acaba comendo. As pessoas que restringem muito a sua alimentação, elas têm um pensamento muito comum, que é, já que eu comi tal alimento, eu vou comer isso, isso e isso. E tem muitas pessoas que pensam também, só hoje eu vou comer isso. E elas acabam comendo muito nesses momentos. E esses alimentos geralmente são os proibidos. E esse famoso só hoje, ele pode ser um dos responsáveis pelo surgimento das compulsões alimentares. São episódios em que a pessoa come uma quantidade muito grande de comida, maior do que a maioria das pessoas comeria, em um curto espaço de tempo. E depois vem uma sensação de perda de controle. É como se você não tivesse controle sobre você mesma. E essa frequência das compulsões alimentares, ela leva ao ganho de peso pela ingestão de uma grande quantidade de comida. Então, depois de tudo isso que eu falei sobre as dietas, eu vou compartilhar com você como que você pode esquecer as dietas e abandonar tanto as regras como essa mentalidade de dieta e você poder fazer as pazes com a comida e viver em paz com a comida. O grande problema das dietas é que elas tentam silenciar o seu corpo, mas você precisa aprender a ouvir os sinais que o seu corpo te manda. Para virar essa chave, você precisa parar de se perguntar o que eu posso ou não posso comer e aprender a se auto-observar e a se auto-investigar. É um processo de autoconhecimento mesmo. Da próxima vez que você for se sentar à mesa, faça essas 5 perguntas. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e anota ou no seu celular no bloco de notas ou anota num papel para você não esquecer. Primeira pergunta que você tem que se fazer: como eu estou comendo? Eu estou concentrada ou eu estou distraída? Segunda pergunta: por que eu estou comendo agora? É a fome física ou eu estou muito cansada e eu preciso de um descanso através da comida? Terceira pergunta: eu tenho fome de quê? É comida ou é um acolhimento, um alívio para o meu dia e para os meus problemas? Quarta pergunta: o que esse alimento significa para mim? É combustível? É prazer ou é uma fuga? E a quinta e última pergunta para você se fazer é: como eu lido com a comida? Como uma aliada ou como uma inimiga que eu tento controlar? A resposta para a obesidade, para o excesso de peso, ela não está em um superalimento milagroso ou em um pote de suplementos. Ela está na sua conexão com você e com o seu corpo. Nosso corpo, ele é tão perfeito que ele aprende a se autorregular. E ele sabe dizer para você quando você está com fome e quando você está saciada. O que a gente precisa é aprender a ouvir os sinais que o nosso corpo nos manda. Então comece a se perguntar mais e a se restringir menos. Esqueça aquela ideia de pode, não pode, alimento proibido, permitido, alimento vilão, alimento mocinho, esqueça isso. É assim que você começa a virar a chave e sair de vez do ciclo das dietas. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like. O seu apoio me motiva ainda mais a continuar trazendo os vídeos aqui para o canal e também faz o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e leva ele para cada vez mais pessoas. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.